Em 2013, o mundo foi surpreendido por um caso tão estranho, tão perturbador, que até hoje ecoa nos cantos mais obscuros da internet. Uma jovem desaparece em um dos hotéis mais macabros de Los Angeles, sem testemunhas, sem sinais de luta. E o que as câmeras captaram só aumentou o mistério. Esta é a história de Elisa Lam, do lugar onde seus passos desapareceram. No coração decadente de Los Angeles, um prédio se ergue como uma cicatriz no tempo. Hotel Cecil, construído em 1924, durante a era dourada de Hollywood. Ele foi pensado como um símbolo de elegância e sofisticação. Com seus 700 quartos, lobby de mármore e candelabros de cristal, o Cecil nasceu para ser um marco de luxo. Mas os sonhos dourados duraram pouco. A Grande Depressão de 1929 transformou o hotel. Os hóspedes elegantes desapareceram. Os quartos vazios se abriram para outro tipo de clientela. A área ao redor, antes vibrante, ganhou um novo nome: Skid Row. Com ele veio a decadência. Os anos foram passando e as histórias se acumulando. O primeiro suicídio registrado foi em 1931. Um homem que não suportou a pressão financeira da depressão. Depois vieram outros, e outros, e outros. Em 1934, uma jovem mãe enganou o marido dizendo que levaria o bebê para passear. Hospedou-se no Cecil e pulou da janela do 9º andar, com o filho nos braços. Em 1947, Elizabeth Short, conhecida como Dália Negra, foi vista bebendo no bar do Cecil, dias antes de ser encontrada mutilada em um terreno baldio. Um crime que permanece sem solução até hoje. Em 1962, uma mulher saltou da janela do quarto e caiu sobre um pedestre, matando os dois instantaneamente. O Cecil parecia não apenas testemunhar a morte, parecia atraí-la. Nos anos 80, o Cecil atingiu seu ponto mais sombrio. Richard Ramirez, o infame Night Stalker, responsável por 14 assassinatos, morou no último andar. Vizinhos se lembravam dele voltando de madrugada, coberto de sangue, subindo as escadas sem preocupação de esconder o que havia feito. Ele jogava suas roupas ensanguentadas na lixeira do hotel antes de subir para seu quarto. Ninguém perguntava nada. Em 1991, Jack Unterweger, um serial killer austríaco celebrado como escritor e reabilitado, hospedou-se ali durante sua turnê literária nos ERL. Enquanto dava entrevistas a jornalistas, saía à noite para estrangular prostitutas. 3 mulheres foram mortas em Los Angeles, enquanto ele estava hospedado no Cecil, com a mesma técnica, o mesmo nó que ele usava na Áustria. Com tantas tragédias, o Cecil tentou mudar, tentou se renovar. Em 2007, uma parte do hotel foi renomeada como Stay on Main, buscando apagar o passado manchado. Mas alguns lugares carregam suas histórias como cicatrizes, e o Cecil tinha cicatrizes demais. Era neste lugar, neste cenário de décadas de horror, que uma jovem canadense iria dar entrada em janeiro de 2013, sem saber que o hotel tinha um apelido entre os moradores locais: o lugar onde as pessoas vão para morrer. Elisa Lam nasceu em 30 de abril de 1991, em Vancouver, Canadá. Filha de imigrantes chineses que buscavam uma vida melhor no Ocidente. Seu nome de nascimento era Lam Ho Yi, mas como muitos imigrantes, adotou um nome ocidental: Elisa. Estudante dedicada da Universidade British Columbia,
Cursava psicologia. Tinha planos de fazer pós-graduação, de construir uma carreira, de ajudar pessoas. Seus colegas a descreviam como alguém inteligente, criativa, com um olhar singular sobre o mundo, apaixonada por literatura, moda alternativa e arte. Mantinha um blog no Tumblr chamado Etherfields, onde escrevia sobre suas reflexões, citava poemas, compartilhava músicas e fotografias, mas Elisa também escrevia sobre seus demônios internos. Desde os anos de adolescência, enfrentava transtorno bipolar e depressão. Em seu blog, compartilhava abertamente sua luta. Tenho dias em que não consigo sair da cama e outros em que sinto que poderia conquistar o mundo. Os medicamentos ajudam, mas às vezes me sinto como uma estranha em meu próprio corpo. Preciso parar de atribuir tanto peso às coisas. Preciso aprender a deixar ir. Suas últimas postagens revelavam alguém que buscava um novo começo. Alguém que queria se redescobrir. Foi quando decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Uma viagem solo pela costa oeste dos Estados Unidos. Seus pais se preocuparam. Elisa havia passado por uma fase difícil nos meses anteriores, mas estavam esperançosos que a viagem pudesse fazer bem à filha. Combinaram que ela ligaria todos os dias, que manteria contato constante. O roteiro começaria em San Diego, depois Los Angeles, Santa Cruz, finalmente São Francisco. Antes de partir, Elisa postou em seu blog: às vezes você precisa se perder para se encontrar de verdade. Palavras que ganhariam um significado perturbador meses depois. Elisa chegou a Los Angeles em 26 de janeiro de 2013. Hospedou-se no Cecil, ou Stay on Main, como parte do hotel era chamada na época. Por que escolheu aquele lugar? Provavelmente pelo preço. O Cecil oferecia quartos a valores acessíveis, perfeito para uma estudante viajando com um orçamento limitado. É improvável que Elisa conhecesse a reputação macabra do hotel. Ou talvez, a atmosfera sombria do lugar tenha atraído a jovem, que sempre demonstrou fascínio pelo obscuro e pelo alternativo. O que sabemos é que ela inicialmente reservou um quarto compartilhado no 5º andar, mas logo foi transferida para um quarto individual. Relatos dos funcionários indicam que Elisa apresentava comportamento errático desde o início. Andava pelos corredores falando sozinha. Entrava nos quartos errados, parecia confusa, desorientada. Uma senhora que estava hospedada no mesmo andar relatou: ela bateu na minha porta às 3 da manhã. Quando abri, ela me olhou com olhos arregalados e perguntou se eu era eu mesma. Depois, saiu correndo pelo corredor. No dia 31 de janeiro, Elisa visitou uma livraria em Hollywood. O dono da loja se lembrou dela. Comentou que ela havia comprado presentes para a família, que parecia animada, falante, quase eufórica. Foi a última vez que alguém, além dos hóspedes e funcionários do hotel, viu Elisa com vida. No dia 1º de fevereiro, Elisa deveria fazer check-out. Tinha planos de seguir para Santa Cruz, mas não apareceu na recepção. Seus pertences continuavam no quarto, seu celular, roupas, documentos, mas nenhum sinal dela. Nesse mesmo dia, seus pais receberam a última ligação. Preocupados com o silêncio que se seguiu, contataram a polícia de Los Angeles. A busca por Elisa Lam havia começado.
O que aconteceu com Elisa no Cício se transformou em um dos vídeos mais analisados, discutidos e perturbadores da internet. As câmeras de segurança do hotel captaram seus últimos momentos conhecidos. Um vídeo de 4 minutos que, quando divulgado pela polícia dias depois, geraria milhões de visualizações e nenhuma resposta concreta. São 14 horas de 1º de fevereiro de 2013. Elisa entra no elevador do Cecil, sozinha. Veste uma camiseta vermelha e shorts pretos, descalça, ou talvez usando meias escuras. Difícil dizer, pela qualidade da imagem. Ela pressiona vários botões, não um ou dois, mas quase todos no painel. E então, as portas não fecham. Elisa olha para o corredor. Parece assustada. Se encolhe no canto do elevador, como se estivesse se escondendo de alguém ou de algo. Então, subitamente, ela sai, move os braços de maneira estranha, gesticula, como se estivesse tendo uma conversa, mas não há ninguém visível nas imagens. Ela entra e sai do elevador várias vezes. Em um momento, parece fazer movimentos com as mãos que lembram uma dança, uma linguagem de sinais, ou talvez um ritual. Durante todo o vídeo, as portas permanecem abertas, imóveis, como se o próprio elevador estivesse observando. O momento mais arrepiante é quando Elisa parece se dirigir a alguém fora do quadro, inclinando a cabeça, gesticulando, quase como se estivesse argumentando. Nos segundos finais, ela sai definitivamente, faz um último gesto com as mãos e desaparece pelo corredor. As portas do elevador, que estavam travadas todo esse tempo, finalmente se fecham. Esse foi o último registro visual de Elisa Lam. O vídeo, quando analisado frame por frame, levanta mais perguntas do que respostas. Por que o elevador não funcionou normalmente? Com quem ou com o que ela estava interagindo? Por que seus gestos eram tão erráticos e não naturais? E o mais importante, para onde ela foi depois? Especialistas em comportamento humano sugerem que suas ações são consistentes com um episódio psicótico ou maníaco, mas outros apontam detalhes perturbadores. Em certos momentos, ela parece olhar diretamente para alguém, como se estivesse respondendo a perguntas. E há instantes em que sua sombra no chão parece diferente, como se não estivesse sozinha. Alguns até apontam que o vídeo divulgado pela polícia parece editado, com cortes, saltos temporais. A verdade é que aqueles 4 minutos se tornaram um dos maiores enigmas do século XXI. Um retrato final de uma jovem, antes que ela desaparecesse na escuridão do Cício. Após o desaparecimento de Elisa, a polícia de Los Angeles iniciou buscas pelo hotel. Cães farejadores foram levados a cada andar. Cada quarto foi revistado. O telhado foi inspecionado. Nada. Nenhum sinal de Elisa. Os dias foram passando. De fevereiro, 10 de fevereiro, 15 de fevereiro. Os pais de Elisa viajaram de Vancouver para Los Angeles. Deram entrevistas. Imploraram por informações. Distribuíram panfletos com a foto da filha. O rosto de Elisa começou a aparecer em noticiários, nas redes sociais, mas o Cecil guardava seu segredo. Em 19 de fevereiro, quase 3 semanas após o desaparecimento, hóspedes do hotel começaram a fazer reclamações estranhas. A água do chuveiro saía escura. Tinha um gosto metálico, um cheiro pútrido. A pressão estava baixa. Um casal descreveu a sensação. Era como tomar banho em algo.
morto. Foi quando a manutenção do hotel decidiu verificar os tanques de água no telhado. Santiago Lopes, funcionário do Cecil há décadas, subiu até lá. O acesso ao telhado não era simples. Exigia passar por uma porta trancada, subir por uma escada metálica e depois por outra porta com alarme. Ao chegar no telhado, Lopes se deparou com 4 grandes tanques de água, cilindros metálicos de aproximadamente 3 metros de altura, cobertos com tampas pesadas. Ao abrir um deles, ele encontrou o corpo de Elisa Lam, nua, flutuando de bruços. Seus pertences, celular, roupas, um relógio de pulso, flutuavam ao redor. Lopes desceu correndo, em pânico. A polícia foi chamada imediatamente, e a pergunta que todos faziam era: como ela chegou ali? A descoberta do corpo de Elisa nos tanques de água do Cecil desencadeou uma das investigações mais complexas da história recente de Los Angeles. A primeira conclusão óbvia era que alguém a havia colocado lá. Como uma jovem de 54 quilos conseguiria? Primeiro, acessar o telhado trancado. Segundo, subir no tanque de quase 3 metros de altura. Terceiro, abrir a tampa pesada que normalmente exigia ferramentas. Quarto, entrar na água gelada. Por vontade própria. Parecia impossível. A autópsia foi conduzida pelo médico legista do condado de Los Angeles. Os resultados iniciais não indicavam sinais evidentes de trauma físico, nenhuma marca de luta, nenhum sinal de agressão sexual. Causa da morte foi registrada como afogamento acidental, e o relatório toxicológico mostrou algo importante. Elisa havia consumido seus medicamentos psiquiátricos regularmente. 4 substâncias foram detectadas em seu organismo: venlafaxina, antidepressivo; bupropiona, antidepressivo; valproato de sódio, estabilizador de humor; lorazepam, ansiolítico. Todos em níveis terapêuticos. Não havia álcool ou drogas ilícitas em seu sistema. À medida que a investigação avançava, surgiram detalhes perturbadores. Os funcionários do Cecil afirmaram que o acesso ao telhado era estritamente controlado. Mas jornalistas que visitaram o hotel após o caso descobriram que a porta para o telhado frequentemente ficava destrancada, o alarme nem sempre funcionava e havia uma escada de incêndio externa que poderia ser usada. Os investigadores encontraram uma janela que dava acesso ao telhado a partir do 14º andar. Estava aberta. Outro detalhe arrepiante: o hotel não exigia identificação para subir aos andares superiores. Qualquer pessoa poderia entrar, subir no elevador, e ninguém questionaria. Um dos detetives declarou off the record: o Cecil é o tipo de lugar onde você poderia carregar um corpo e ninguém perguntaria nada, mas nenhuma câmera captou Elisa com outra pessoa. Nenhuma testemunha viu algo suspeito. As portas do telhado não mostravam sinais de arrombamento. O mistério se aprofundava. Havia ainda a questão do tempo. Quanto tempo o corpo esteve na água? Médico legista estimou entre 2 a 3 dias. Mas isso significava que Elisa esteve em algum outro lugar por mais de 2 semanas. Onde? Com quem? Ou havia um erro na estimativa? Em 2017, um ex-detetive de homicídios de Los Angeles, entrevistado para um documentário, revelou: este é um daqueles casos em que a explicação oficial simplesmente não fecha com as evidências. A investigação foi oficialmente encerrada em junho de 2013. O veredicto:
morte acidental por afogamento, complicada por transtorno bipolar. Mas para muitos, incluindo a família de Elisa, as perguntas continuam sem resposta e as teorias só se multiplicaram. Como todo mistério sem solução clara, o caso de Elisa Lam gerou inúmeras teorias, algumas baseadas em evidências, outras em especulações, outras ainda no sobrenatural. Vamos explorá-las. Teoria 1. Surto psicótico A. Explicação oficial aponta que Elisa sofreu um episódio grave de psicose devido ao transtorno bipolar. Em estados maníacos extremos, uma pessoa pode ter alucinações visuais e auditivas, acreditar em ameaças que não existem, demonstrar comportamento errático e paranoico, tomar decisões completamente irracionais. O vídeo do elevador mostraria os sintomas desse episódio. Em sua confusão mental, ela teria encontrado acesso ao telhado, possivelmente acreditando que estava sendo perseguida, ou talvez que o tanque era um local seguro para se esconder. Esta teoria é suportada pelo histórico médico de Elisa. Amigos relataram que ela já havia tido episódios de comportamento estranho no passado, e seu blog continha passagens que sugeriam períodos de desorganização mental. Teoria 2. Crime encoberto. Uma segunda teoria, popular entre investigadores independentes, sugere um homicídio encoberto. Os principais pontos: como ela conseguiu abrir a tampa do tanque sozinha? Por que suas roupas estavam no tanque junto com ela? Por que o vídeo do elevador parece editado? Por que o corpo foi encontrado sem roupas? Alguns apontam que Elisa poderia ter sido vítima de um funcionário do hotel, alguém com acesso ao telhado, conhecimento do sistema de segurança e capacidade de manipular evidências. O corpo no tanque de água seria uma forma de esconder o crime temporariamente, mas também uma assinatura macabra, um ato final de poder sobre a vítima. Teoria 3. Testes governamentais. Uma das teorias mais controversas conecta o caso a um suposto teste de bioterrorismo. Bizarro? Sim. Mas há uma coincidência perturbadora. Na mesma época do desaparecimento de Elisa, ocorria um surto de tuberculose em Skid Row, área próxima ao Cecil. E o nome do teste utilizado para detectar essa tuberculose: Lam Elisa. Exatamente o nome da vítima, ao contrário. Defensores desta teoria sugerem que Elisa poderia ser parte de um experimento que deu errado, que seu comportamento no elevador demonstraria os efeitos de alguma substância experimental, que seu corpo foi deliberadamente colocado no tanque de água para contaminar os hóspedes. Cientistas e autoridades descartam completamente esta teoria, mas na internet ela permanece viva. Teoria 4. Intervenção paranormal. Cecil tem uma reputação de ser um local assombrado. Tantas mortes, tantas tragédias. Alguns acreditam que Elisa foi vítima de uma entidade sobrenatural. Os gestos no elevador seriam uma forma de comunicação com algo invisível às câmeras. As portas travadas seriam uma manifestação paranormal. E seu corpo no tanque, um ritual de algum tipo. Parapsicólogos que visitaram o Cecil após o caso relataram atividades inexplicáveis, flutuações de temperatura, vozes captadas em gravadores, sensações de presença em certos andares, especialmente no 5º andar, onde Elisa estava hospedada. Teoria 5. Jogo fatal da Joking Game. Uma teoria menos conhecida, mas sustentada por alguns especialistas em comportamento de risco, é que Elisa poderia estar participando da Joking Game, ou Jogo da Asfixia.
Esta prática perigosa envolve cortar temporariamente o oxigênio ao cérebro para induzir um estado de euforia, muitas vezes praticado em banheiras ou chuveiros. O tanque de água poderia ter sido um local escolhido para uma experiência extrema, e algo deu terrivelmente errado. Esta teoria explicaria a nudez, a ausência de sinais de luta, o comportamento estranho antes, como parte de um estado alterado de consciência. Teoria 6. Assassino em série A. Última teoria sugere que Elisa foi vítima de um assassino não identificado. Alguém que conhecia o hotel, que sabia como evitar as câmeras e que tinha um método específico de matar sem deixar marcas. Defensores desta teoria apontam para outros casos não resolvidos de mulheres encontradas em circunstâncias semelhantes, em tanques de água, em hotéis, sem sinais óbvios de violência. Eles sugerem que o assassino usa a água não apenas para esconder o corpo, mas como parte de um ritual perverso, um fetiche macabro com a morte por afogamento. A polícia de Los Angeles nunca encontrou evidências concretas desta teoria, mas o arquivo do caso Elisa Lam permanece aberto. Um homicídio sem solução, um mistério no coração da Cidade dos Anjos. O caso de Elisa Lam é cercado por coincidências tão estranhas que muitos se recusam a acreditar que sejam apenas coincidências. A primeira delas, em 2005, 8 anos antes do caso de Elisa, foi lançado um filme sul-coreano chamado Dark Water. A trama: uma mulher e sua filha se mudam para um apartamento decadente. Começam a notar problemas com a água, manchas escuras no teto, água suja nas torneiras. No final do filme, descobrem o corpo de uma garota no tanque de água do prédio. O pôster do filme mostra água escura escorrendo de um elevador, assim como no Cecil. Outra coincidência: em 2013, meses após a morte de Elisa, Los Angeles enfrentou um surto de tuberculose. Como já mencionamos, o teste utilizado para detectar essa doença é chamado Lam-Elisa. Lam vem de lipoarabinomannan, um componente da bactéria. ELISA é a sigla para Enzyme Linked Immunosorbent Assay, a técnica do teste. Juntos formam o nome da vítima, ao contrário, e há mais. A última postagem conhecida de Elisa em seu blog Tumblr foi programada para aparecer após sua morte. Em 17 de fevereiro de 2013, 2 dias antes de seu corpo ser encontrado, uma nova publicação surgiu. Tinha o título: "Espero que você viva uma vida que tenha orgulho de contar." Era uma citação do escritor F. Scott Fitzgerald. O fato dessa mensagem aparecer póstumamente, como um sussurro do além, adicionou uma camada ainda mais misteriosa ao caso. Há ainda o estranho paralelo com o filme The Shining, de Stanley Kubrick. No filme, o quarto proibido é o 237. No Cecil, Elisa estava hospedada no quarto 506. Curiosamente, a soma de 5 mais 0 mais 6 é igual a 11, e 2 mais 3 mais 7 é igual a 12, tornando assim os números consecutivos. E ambos os quartos são cenários de eventos inexplicáveis. Coincidência? Para muitos, estas conexões são apenas produtos do acaso. Para outros, são pistas de algo mais profundo. Algo que conecta realidade e ficção, vida e morte. Uma teia invisível de sinais que talvez nunca compreendamos completamente. A história
de Elisa Lam não terminou com sua morte. De certa forma, foi quando sua presença no mundo se amplificou. Seu caso gerou documentários na Netflix e em outros canais, livros investigativos, podcasts especializados em true crime, uma temporada inteira da série American Horror Story foi inspirada no Cecil e no caso de Elisa. A AGS Hotel apresenta um hotel amaldiçoado em Los Angeles, com um histórico de mortes e desaparecimentos. Mas, além do entretenimento mórbido, o caso de Elisa também levantou questões importantes sobre saúde mental e como tratamos pessoas em crise, sobre segurança em hotéis de baixo custo, sobre a solidão de viajar sozinho em uma cidade estranha e sobre como transformamos tragédias reais em mitos urbanos. Em 2014, os pais de Elisa entraram com uma ação judicial contra o Hotel Cecil. Alegaram negligência. Questionaram como sua filha teve acesso ao telhado, como ninguém notou algo errado por tanto tempo, como um hotel com tanta história de tragédias não tinha medidas de segurança adequadas. O processo foi resolvido confidencialmente em 2015, mas o Cecil nunca se recuperou totalmente do estigma. Em 2017, foi fechado para reformas extensas. A propriedade foi comprada por um novo grupo que prometeu transformá-lo completamente, apagar seu passado sombrio. Mas alguns lugares carregam suas histórias para sempre. O blog de Elisa, Etherfields, permaneceu ativo por anos após sua morte. Um monumento digital, um arquivo de pensamentos, citações, músicas e imagens que ela amava. Suas últimas palavras publicadas. Nem sempre sabemos o que queremos, mas no final, somos exatamente quem precisamos ser. Em 2021, o Tumblr de Elisa foi finalmente desativado, como se um portal para seu mundo interior tivesse sido fechado para sempre. Mas na internet, nada desaparece completamente. Screenshots, arquivos, cópias. As palavras de Elisa continuam ecoando, como sussurros distantes, como água pingando em um tanque vazio. O caso de Elisa Lam nos perturba porque confronta medos universais. O medo de estar sozinho em um lugar estranho. O medo de perder o controle da própria mente. O medo de ser observado quando pensamos estar sozinhos. O medo de que nossa morte se torne um espetáculo. Um mistério sem solução. Os corredores do Cecil ainda existem. Os elevadores ainda sobem e descem. Os tanques de água foram substituídos. Mas a essência do lugar permanece como uma cicatriz no tecido da realidade. Um ponto onde o véu entre o explicável e o inexplicável parece mais fino. Quanto a Elisa, sua família a levou de volta para Vancouver. Enterraram-na longe do Cecil, longe de Los Angeles, longe dos olhos curiosos e teorias intermináveis. Mas seu espírito, sua história, sua presença continuam vagando pelos corredores digitais, pelos vídeos do YouTube, pelos fóruns de discussão, pelo vídeo do elevador que foi assistido milhões de vezes. Talvez nunca saibamos a verdade completa. Talvez seja melhor assim. Há mistérios que, quando resolvidos, perdem seu poder de nos fazer refletir sobre nossa própria fragilidade, sobre como somos pequenos diante do desconhecido e sobre como, às vezes, um hotel não é apenas um hotel, uma morte não é apenas uma morte, e um vídeo de 4 minutos pode se tornar um portal para o infinito. Essa foi a história de Elisa Lam.
contada em voz baixa, para quem consegue ouvir o que outros ignoram. Se essa história mexeu com você, respire fundo, apague as luzes e boa noite.